Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Eu vim refletindo numa palavra que está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, 20, se não for no engano. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por esse momento. Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Deus, Ele é poderoso. Oh, Deus de maravilhas. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso mesmo, amados irmãos. Tiago, capítulo 19, o capítulo 1, versículo 19 e o 20. Eu tenho meditado aqui nesses dois capítulos já há alguns meses, não vou mentir. Eu acho que eu estudei pouco diante do que eu devia ter estudado. Mas, através desses capítulos aqui, Deus veio falar comigo mais nos últimos dias. E esses dois versículos aqui para mim, eles são o resumo de toda essa carta aqui de Tiago. Que diz assim a palavra do Senhor: saiba isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Principalmente esse 19, é o que mais falou comigo, sabe? A gente vem, né? Acabamos de sair aí no início do ano de 2022, numa pandemia que vem se arrastando por longos anos. E foi a época que eu acho que eu passei a falar mais, aonde que eu devia ter falado menos. Eu pedi a Deus direção de uma palavra há 6 meses atrás. E Deus me direcionou nessa palavra. E eu venho meditando e não conseguia ter o entendimento. Mas Deus falou comigo quando eu fui a lembrar da epidemia, né? Não sei se vocês lembram aqui, da máscara, né? Olha para vocês verem. Quando a gente colocava a máscara, ela prende as nossas duas orelhas, puxa para frente a nossa orelha e tampa a boca. Então Deus queria nos ensinar o que Tiago falou aqui nessa carta há muito tempo. Inclina as suas orelhas para a palavra. Ouve mais a palavra de Deus. Fala menos. Não tem necessidade da gente falar tanto. Às vezes falamos demais, irmãos. E a palavra de Deus está falando aqui para nós que sejamos prontos para ouvir e tarde no falar. Muitas das vezes a gente quer falar 1 hora, 2, mas não está pronto para ouvir o irmão falar com a gente da palavra de Deus 1 minuto, 2 segundos sequer. Então essa palavra mexeu muito comigo, porque eu não vou mentir para vocês, nos últimos dias eu estava desse jeito. Eu queria só falar, não queria ouvir as pessoas. Graças a Deus, a ira já não faz mais parte da minha vida como antes. Eu irava fácil, me irritava fácil. Isso Deus tirou de mim. Mas eu tenho falado demais. Então eu vim meditando. Eu acredito que muitos se encontram na mesma situação. Mas aqui está sendo bem direto e ao ponto. Que sejamos tarde ao falar e pronto para ouvir. Aí lá no livro lá de Números, o capítulo 20, do 7 ao 12, a gente vê, né, a passagem lá de Moisés, onde que eu vou falar um pouco aqui da ira, onde que Moisés, ele ouviu a palavra de Deus, que o povo que queria beber água, né, ele ouviu a palavra de Deus, Deus deu ele a direção: Moisés, vai lá, fala com a rocha.
Ele ouviu a palavra de Deus, mas ele não deu ouvido para o que Deus disse. Ou seja, ele deixou a ira tomar conta dele. E por causa de um momento de ira, ele perdeu a bênção, que era de chegar na terra prometida. Ali quando ele irou e feriu a pedra 2 vezes com o seu cajado, que Deus tinha falado para ele, fale com a rocha. Ele foi lá e agrediu, né? Então, muitas das vezes, a gente quer falar e a palavra certa, na hora certa, ela é remédio para a alma, ela é remédio para o espírito. Mas a palavra, mesmo sendo certa, falado de maneira errada, envolvido com a ira, ela se torna o remédio certo na dosagem errada. Será que nós estamos dando remédios na dosagem errada para os nossos amigos, parentes, vizinhos, conhecidos, patrão, pessoas que a gente vê na rua? Às vezes uma pessoa que nos fecha no trânsito, às vezes uma pessoa que está indo devagar na nossa frente lá no trânsito. Em vez da gente usar a nossa boca para abençoar aquela pessoa, a gente usa a boca para amaldiçoar. Às vezes a gente dá um bico com o carro nela para poder vir trazer a ira nela, querendo descontar a nossa ira na vida daquela pessoa. Então que a gente seja tardios, irmãos. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu vou falar mesmo, eu vou chegar lá e vou falar com fulano, vou falar isso, e eu vou falar só a verdade. Realmente, às vezes a gente fala só a verdade. Mas no falar só a verdade de maneira errada, tomado de ira, se torna remédio certo com dosagem errada. E aí nós perdemos todos os nossos direitos. Às vezes uma bênção que Deus já tinha para nos dar há muito tempo, a gente perde. Eu venho pedindo a Deus para falar comigo, sabe? Só que eu converso mais do que eu falo, do que eu escuto. Deus me deu Salmos 1, o primeiro salmo. Eu meditei nessa palavra, mas por um certo tempo eu continuei fazendo o que lá falava para mim não fazer. Agora, recentemente, que eu fui pegar o entendimento, o que Deus queria falar comigo através daquela palavra. Por quê? Porque eu estava escutando, mas não estava ouvindo o que Deus tinha para falar comigo. A mesma coisa aqui nessa palavra. Há 6 meses atrás eu perdi a bênção por falar demais. Então a gente tem que estar sempre vigilante. Temos que ser que nem Neemias. Sabe? Neemias, quando ele ficou sabendo que os muros de Jerusalém tinham caído, ele entrou em oração, ele jejuou, ele chorou pelos pecados do povo de Jerusalém, mas em momento nenhum ele falou demais. Foi o rei que percebeu que Neemias estava abatido e perguntou para ele: Neemias, por que você está assim? Ele falou: meu rei, como que eu vou ficar bem? Irmão, já tinha passado mais de 150 anos que os muros estavam caídos. E quando Jeremias ficou sabendo, ele chorou, jejuou e orou a Deus. Ele não foi reclamar e falar demais, não. Ele não foi querer atacar as pessoas, não. O que o rei fez? Liberou ele para ir lá em Jerusalém construir os muros. E ali, quando Neemias estava trabalhando na construção daqueles muros lá, levantou 3 homens contra ele. E foi Simbalate, Tobias e Gesem. Começou a falar mal dele. Começou a falar que ele estava tramando contra o rei, que deu a ele a missão. Tentou levantar pessoas para guerrear contra Jerusalém, contra Neemias. Neemias ficou sabendo, sabe o que Neemias fez? Ele ficou preparado. Ele se preparou para quando eles chegarem, ele estivesse preparado. Mas em momento nenhum ele saiu para a guerra. Em momento nenhum ele desceu dos muros, desceu e largou o seu propósito e foi lá debater com esses 3 homens, não. Então Neemias derrotou esses homens calados. Ele derrotou esses homens no propósito que Deus colocou sobre a vida dele. Eles falavam: fala para Neemias para ele descer aqui, que nós queremos conversar com ele. Sabe, a única coisa que Neemias mandava falar, ele não ia lá não, ele mandava falar: olha, eu estou trabalhando. Permaneceu firme.
Ele não desceu hora nenhuma. Ele continuou trabalhando. Então, irmãos, o que eu tenho para falar para vocês é isso. Se você estiver, às vezes, querendo uma promoção no seu emprego, às vezes você está querendo uma mudança na sua casa ou na sua igreja, e tem alguém falando mal de você, não se rebaixe ao nível, não. Não se rebaixe. Fique calado. Use a sabedoria. Faz o que Tiago nos ensina. Seja pronto para ouvir. Sabe? Continua ouvindo. No momento certo, Deus vai te dar a palavra certa para você falar. Porque a palavra de Deus nos revela o seguinte, que até o sábio se torna mais sábio quando ele para ouvir aquele que tem pouca sabedoria. Então, através do uso da máscara, eu devia ter aprendido a falar menos e ouvir mais. Foi a época que eu aprendi a falar mais. E essa palavra me trouxe essa lembrança. Então Deus estava nos corrigindo e muitas pessoas não enxergou dessa forma. Muitas pessoas, por um coração endurecido, não buscou a Deus. E hoje eu quero falar para você que buscou a Deus naquele momento de pandemia, naquele momento de sofrimento, que era um momento sim de fazer igual Neemias fez. Era um momento de você calar, não reclamar, não murmurar, ouvir a voz de Deus e orar mais e jejuar. Para você que fez isso, que passou por toda essa prova, que talvez você tenha adoecido, teve um parente que adoeceu, mas você sobreviveu, você está aqui firme e forte, para a honra e glória do Senhor. Continua como você estava lá atrás, buscando a Deus, buscando ouvir o que Deus tem para falar com você. Não se rebaixe para o mundo, não faça o que o mundo está fazendo. O mundo passou por uma epidemia, por um momento onde que Deus queria falar conosco, para nós nos consertarmos, parar de bebedeiras, parar de farras, parar de festa. Era Deus que estava nos falando e a gente não ouviu, endureceu o coração. E agora você tem a oportunidade de render graças ao Senhor, porque você sobreviveu por uma epidemia, você passou por um momento difícil, mas você está de pé. Então não baixe a cabeça, ore mais, jejue mais, busque mais do Senhor, ouve mais o que Deus tem para falar com você. Não se rebaixe ao que o mundo está fazendo, não deixe no nível deles. Faça que nem Neemias, continua firme na rocha, continue firme com Jesus Cristo. Não seja ignorante, não deixe a ira entrar no seu coração, não deixe, porque vai te fazer perder a bênção. Não endureça o coração e acha que Deus só queria te castigar, não. Porque se você se endurecer o coração e deixar a ira tomar conta de você, você só tem duas saídas. Ou ser igual Neemias, sair vitorioso, reconstruir os muros, e os inimigos se juntou com ele no final. Você, Neemias, realmente nós sabíamos que você ia conseguir. Nós sabíamos que você ia vencer. Para você não ser igual Moisés, um homem de Deus, usado por Deus, que eu creio que está com Deus, mas foi castigado aqui na terra. Por causa de um momento de ira, ele perdeu de chegar na terra prometida. Ele teve que ficar mais 40 anos no deserto andando com o povo em círculo. Por falta de obediência, por falta de ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, é isso que eu tenho para deixar para vocês. Será que estamos ouvindo mais ou será que estamos falando demais? Olha como que Deus ele é maravilhoso. Ele nos fez apenas com uma boca e com 2 ouvidos. Então o propósito de Deus sempre foi isso, que a gente aprenda a escutar mais e falar menos. E
não seja que nem Moisés, amém? Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por sua vida, agradeço a Deus por todas as coisas que eu tenho feito na minha e na sua vida. E peço a Deus que Ele cubra as nossas vidas de bênção, de sabedoria, de entendimento. Que o que eu estou falando aqui, meus irmãos, não foi só para vocês, também foi para mim. Porque realmente, mesmo que eu procure falar mais da palavra de Deus, tem hora que eu não sei o momento de parar. Então, vamos buscar ouvir mais. Que Deus enche cada vez mais o nosso conhecimento. E mais uma vez, muito obrigado. Se você puder compartilhar esse vídeo, você compartilha, para que a palavra de Deus chegue para várias outras pessoas que estão precisando da palavra, e que ajudar a crescer a obra de Deus. Que tudo que eu estou fazendo aqui não é para mim, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Através das maravilhas que Ele tem feito na minha vida, eu quero que Ele faça na sua e na vida de todos os meus parentes, amigos e dos seus também. Em nome de Jesus, eu te agradeço mais uma vez. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, que o Deus que nos criou, a imagem e semelhança dele, derrama bênçãos sobre a sua casa, sobre o seu lar e sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado.